Vamos aqui ver, tenho aqui dois exemplos, mas vamos só analisar um sobre este último tipo de montagens retificadoras, ditas semicontroladas ou mistas, e depois queria acabar a aula fazendo aqui algumas referências a propósito do trabalho 3. Portanto, nas montagens semicontroladas, o que acontece é que elas são, por natureza, montagens duplas. Tenho aqui este exemplo do caso trifásico. São duplas em que então temos metade dos componentes na parte superior da montagem e outra metade na parte inferior. Só que, portanto, não temos aqui um misto, por isso é que se esquece semicontrolada, entre diodos e tiristas. Portanto, não é nem um retificador não controlado, só com diodos, e também não é um retificador totalmente controlado, só com tiristas. E, portanto, para termos metade dos componentes, estas montagens são por natureza duplas, e sendo que é indiferente ter tiristas em cima e diodos em baixo ou ao contrário, ok? Aprova-se, se analisarmos o funcionamento da montagem, que a tensão de saída tem exatamente o mesmo comportamento. E, portanto, qualquer montagem, neste sentido, qualquer montagem daquelas que vimos e das que teoricamente possam existir, duplas, ok? Podem ser transformadas de montagens totalmente controladas para montagens semi-controladas, substituindo então parte dos tiristas por diodos. Okay? A montagem sendo dupla, quer dizer que tem que haver dois componentes a conduzir, portanto, um componente de baixo com um componente de cima, e isso ao contrário. E claro, portanto, em termos de condução, a condução dos diodos é uma condução natural, não é? Imposta pela variação natural das fases, da fase, só uma. E nos tiristas temos portanto, o efeito do ângulo de disparo. Portanto, por essa via temos sempre algum controlo. Até começando pelo fim, se quiserem pela conclusão, comparando esta montagem mista ou semi-controlada com a totalmente controlada, a principal diferença é que nós aqui não conseguimos ter tensões negativas na carga, nem em termos instantâneos e, por consequência, em termos médios. Portanto, quer isto dizer que a componente contínua não pode ser negativa, ao contrário daquilo que vimos nas montagens só com tiristas. É a principal diferença. Por isso continuamos a ter a capacidade de controlar o valor médio da tensão, só que numa gama positiva. Bem? Aqui tem um exemplo, nos vários gráficos que aparecem a seguir. Continua a aparecer esta onda vermelha e azul, que tem aqui tal como também já disse, pode-se fazer aqui um raciocínio com base nestas ondas, mas vou seguir a abordagem tradicional, que é fazer a representação dos intervalos de condução, para perceber como é que os componentes estão a conduzir e daí perceber que tensão é que temos na carga. E vamos usar exatamente esta montagem trifásica. Aqui esta figura é meramente ilustrativa. Vamos usar outra para fazer a análise. Mas só para perceberem como a tensão de saída pode variar de forma significativa. Aqui estamos a usar um determinado ângulo de disparo, que não está quantificado, mas provavelmente isto aqui será 30 graus. E temos esta tensão de saída aqui a preto. Okay? Se eu variar este ângulo de disparo de 30 para 90, que obtemos esta figura, estão a ver a diferença na forma de onda da tensão de saída. Ok? Comportamento completamente diferente. Portanto, como é que eu sei que a tensão de saída tem este tipo de variação? Ok? Ou tem esta? Percebendo como é que os componentes estão a conduzir. Ok? De uma outra forma.
Portanto, começando por perceber então como fazer isto, esta montagem, apesar de ser mista, depois de fazermos a análise, onde perceber que não vamos usar, digamos assim, nada novo. Todos os princípios de análise que vamos aqui usar já vimos em montagens anteriores. Já vimos para as montagens com diodos, para perceber como estes três diodos em baixo estão a conduzir, e também o princípio de análise da condução dos tiristas. Okay? Se calhar até começar pelos diodos que são mais simples, porque a condução é natural. Não é? Aquilo que nós vimos nesta mesma montagem, com 6 diodos, relativamente aos de baixo, qual foi o princípio? Era de que, conduzindo um de cada vez, conduz o que tem no seu cátodo a tensão mais negativa de entrada. Okay? Portanto, se V1 é a tensão mais negativa, vai conduzir D1, que é o diodo, ou o semicondutor, neste caso, que está na parte inferior da montagem, ligado à fase 1. Okay? Se V2 é mais negativa, conduz D2, se V3 é mais negativa, conduz D3. Ok? Portanto, foi este princípio que já utilizamos e que devemos continuar a utilizar. Portanto, nesse sentido, olhamos aqui para a fase 3, por exemplo, neste intervalo a fase 3 é mais negativa. Okay? Então, aqui nesta linha auxiliar, representamos que daqui a aqui tem que estar a conduzir D3. Ok? Se fizermos o mesmo raciocínio para as outras fases, chegamos a esta representação que está aqui. Tal como já vos disse, com esta nomenclatura que nós, com esta numeração até que nós usamos aqui, identificando o 1, depois o resto é sequencial, ou seja, se o D3 conduz neste intervalo de 120 graus, a seguir em sequência vem D1, conduz os restantes 120 graus, depois vem D2, ok? Mas o princípio que está por trás disto é, portanto, o facto das tensões serem a mais negativa num determinado intervalo. Bem? E isso acontece sempre nestas interseções entre tensões simples, né? Nesta zona em que elas são negativas. Se os diodos nesta montagem estivessem em cima, usávamos o princípio da tensão mais positiva, então corresponderia a usar estas referências ou estas interseções quando elas são positivas. Que é o que vamos fazer para os tiristas que estão em cima. Okay? Só que nos tiristas, a partir destas referências, marcar o ângulo de disparo. Neste caso, então, são 90 graus. A menos disto, tem que ter cuidado para perceberem a que componente, tirista ou diodo, é que corresponde cada uma destas interseções. Ok? Portanto, aqui a fase, esta interseção tem referência para o T1, porque é quando a fase 1 começa a ser a mais positiva, não é? Portanto, aqui marco os meus 90 graus, quer dizer que neste instante estou a disparar T1. Ok? Às vezes, se não estiverem, digamos assim, concentrados, pode haver alguma tendência para dizer, por exemplo, já fizemos a análise, mas voltando aos diodos, dizer, ok, isto é referência para o T1, e então isto é referência para o D1. Ok, mas não. Porque esta fase aqui é a fase 3. Portanto, este intervalo, ou se quiserem a partir daqui, a fase 3 é a mais negativa, portanto isto é a referência para o D3 e não para o D1. Está bem? Portanto, daqui chegamos à conclusão que, como vimos aqui, disparamos T1, 120 graus depois disparamos T2, etc. Ok? Se houver sempre corrente, estamos sempre usar esse pressuposto, havendo sempre corrente, portanto, cada um destes 6 semicondutores conduz os 120 graus. Está bem?
partir daqui, a primeira fase está concluída, perceber como é que eles conduzem, percebendo isso e sabendo que nestas montagens a condução tem que ocorrer aos pares. Então, identificamos aqui vários subintervalos e representamos isto aqui numa linha aqui em baixo. Okay. Portanto, já agora, recordar aquilo que depois vos é exigido em termos de exercícios. É fazer isto, só que vocês partem, não é de uma folha em branco, mas partem com a base do sistema trifásico, com as 3 tensões simples e com as 6 compostas que não estão aqui representadas. Mas vocês têm isso no vosso sistema trifásico. Okay? E, portanto, o que tem que fazer é isto, é fazer esta representação dos intervalos de condução, perceber que tensões é que estão, ou se quiserem, que fases, melhor dizer que tensões ou simples ou compostas é que aparecem na carga, né? Neste caso são tensões compostas porque a montagem é dupla. Mas então temos isto, portanto, neste intervalo, conduz o T1 em cima com o D3 em baixo. Então sabemos que terá que aparecer na carga a composta V13. Ok? É aquela questão de olhar para os índices. Estes índices estão indiretamente a dizer qual é a composta que aparece na carga V13. Depois aqui há uma transição, sai D3 entre D1, que continua a conduzir com T1 em cima. Então, conduzindo T1 com D1, aparece a composta V1. Bem, mas V1 é 0. É V1 menos V1, é 0. Por isso aqui temos 0. Depois temos outros intervalos semelhantes, conduz T2 com D2. Temos 0 também. Ok? Isto, se quiserem, olhando para o esquema, porque é que a tensão é nula? Aqueles intervalos de tensão nula é porque está a conduzir este com este. Okay. Portanto, aqui na carga tem 0 volta. Ou se quiserem pensar em termos de corrente, a corrente está a circular na carga, neste sentido, não é? E pelo D1, T1, e anda aqui. Portanto, há corrente, ok? Há sempre corrente, portanto, há sempre componentes a conduzir. Só que quando conduz tiro do mesmo braço, se quiser, do mesmo ramo, tem 0 volt na carga. Ok? E claro, mesma coisa com T2 com D2, T3 com D3. Nos outros intervalos em que a condução, vamos dizer, é convencional, no sentido em que conduz, existe uma condução cruzada, T1 com D2, T1 com D3, aí é que aparecem as compostas, como já vimos nesta montagem com 6, ou com 6 tiros ou com 6 diodos. É sempre uma condução cruzada. Esta situação de conduzir assim é uma característica muito particular destas montagens mistas. Isto só acontece nas mistas. Está bem? Portanto, estas 3 arcadas que vocês veem aqui são as 3 compostas que já identificamos aqui embaixo. Okay. 2, 1, certo. Portanto, naquela perspectiva da componente contínua, ou do valor médio da tensão de saída, se nós aumentássemos ainda mais aqui o ângulo de disparo, enquanto que nesta situação temos aqui um valor médio equivalente a esta área, não é? Se nós aumentássemos o ângulo de disparo,
estas arcadas seriam cada vez menores. Portanto, o valor médio seria cada vez menor. Se o ângulo de disparo tendesse para infinito, estas áreas aqui tenderiam para zero. Por isso é que há pouco vos disse que nestas montagens o valor médio varia entre zero valor mínimo, e um valor máximo, equivalente à situação de termos só diodos. Porque seja qual for o ângulo de disparo que nós estamos a usar, neste instante, começa sempre esta condução aqui. T1 com D1, com T1, T2 com D2, T3 com D3. Okay? Seja qual for o ângulo de disparo. É isso que torna impossível que haja, em termos instantâneos, tensão negativa na carga. Okay? Portanto, em termos de análise, estamos conversados, ficou perceptível o funcionamento desta montagem. Sim, ficou Está aqui um conjunto de outros slides que eu vou não me vou debruçar sobre eles. Tenho aqui um exemplo monofásico, com aquela estrutura de 4 semicondutores que vocês já conhecem e que nós também já analisamos, ou com 4 diodos, ou com 4 tiristas. Aqui temos a versão semicontrolada, então com 2 diodos em cima e 2 tiristas em baixo. Okay? Portanto, tudo isto que nós vimos aqui, mas é aplicado ao caso trifásico, de considerar estes instantes em que cada uma das fases é mais negativa ou que é mais positiva, okay? É exatamente o mesmo princípio que tem que usar neste caso monofásico, só que aqui aquela transição da tensão mais positiva ou mais negativa, neste caso até só há uma, não é? Corresponde à passagem por zero, a tensão de entrada, portanto em zero ou negativo. Quando há essa transição, no caso dos diodos, ou é nestes instantes que consideramos a referência da carga de disparo. Okay? É a principal diferença. Mas eu deixava isto para vocês analisarem de forma autónoma. E aqui neste slide temos a perspectiva matemática em que se confirma que o valor médio da tensão de saída nestas montagens tem que ser positivo. E aqui em que, neste caso, esta prova, esta demonstração, se quiserem, é feita considerando uma montagem com 15 fases. Okay? Isto é verdade, seja com 3 fases, que vimos, mas desde que ela tenha esta estrutura mista, okay? Isto é uma característica intrínseca destas montagens. Fazendo o cálculo do valor médio, seja qual for o número de fases, okay? Fala-se que o resultado é este que está aqui. Portanto, o valor médio é igual aqui a uma constante, sendo que esta constante é o valor médio destas montagens só com diodos, portanto não varia, é constante. E depois o que faz variar o valor médio é este termo, que é a função do ângulo de disparo. Okay? Portanto, a quantidade é sempre positiva. Matematicamente prova-se que não podemos ter valores médios negativos nestas montagens.
se eu ficaria por aqui. Vocês depois, noutra altura, podem ver isto aqui já agora refiro-me só à corrente nas fases. Basicamente só dizer que a corrente nas fases é o único sítio onde a corrente se pode inverter. Também já tínhamos visto isto nas montagens duplas. Neste caso ela é semi-controlada, mas sendo dupla, isto pode acontecer. Nas montagens simples já tínhamos visto que não. Mas eu então eu ficaria por aqui. Pelo menos aqui na parte dos retificadores dávamos por concluído. E agora fazia referência a algumas coisas sobre o trabalho 3, tem que ver com conversores corrente contínua, e que começaremos na quinta-feira. Okay? Mas querem colocar alguma questão sobre este tema aqui da retificação? Vamos ao assunto. Então, relativamente ao trabalho 3, em que coloquei este documento sobre a preparação e cuja leitura eu recomendo que a façam, como escrevi, desde já. Embora ainda falte algumas semanas, mas esta não é urgência, mas este conselho tem que ver com o facto de ser proposto que vocês construam, montem numa placa de ligações um pequeno circuito de controlo para depois usar numa das aulas experimentais e testar um conversor de corrente contínua com um filtro DLC de saída e que iremos analisar com calma numa das próximas aulas. Mas a ideia é esse conversor, portanto, a parte de potência, que vocês também vão montar nessa aula, com componentes que nós vamos fornecer no momento. Depois precisa de, em particular o transistor que está presente nesse conversor, precisa ser controlado. A ideia é que vocês construam em casa esse circuito de controle que tem como objetivo fornecer o sinal de controle para esse transistor. Okay? E como tem que montar isso em casa e tem que arranjar os componentes, seja comprando ou à partida, se não tiverem que comprar, okay? Não é nada especial, são meia dúzia de componentes banais, resistências, condensadores. O componente mais específico será o operacional ou os operacionais, precisarão mais do que um. Mas para evitar que possam haver atrasos nesse processo de aquisição, então convém que percebam desde já o que é que têm que fazer para com calma irem fazendo isso, ok? E entregarem a respectiva preparação que passa por demonstrar o dimensionamento que fizeram os componentes a usar no vosso circuito. Mas pronto, feito este enquadramento inicial, para ir, obviamente, o documento todo, referir aqui mais alguns aspectos. Esta figura que está aqui ilustra, no essencial, aquilo que se pretende fazer. Ou seja, precisamos ter um sinal de controle, um sinal de PWM. Okay? É caracterizado por uma determinada frequência, então, num determinado período, e este T-on, sendo T-on sobre T, portanto, a respectiva razão cíclica, o que se pretende é que o vosso circuito permita ajustar a razão cíclica deste sinal. Okay? Como é que se ajusta essa razão cíclica? Fazendo variar esta tensão DC de referência. Ok? Se calhar um bocado mais simples, um divisor resistivo, não é? Com um potenciómetro, e ajustam essa tensão. E este sinal de controle é o resultado da comparação entre essa tensão DC e uma onda triangular
que tem que gerar de alguma forma. Okay? Portanto, se olhando aqui para esta figura, se a tensão de referência variar desde o valor mínimo até o valor máximo da onda triangular, temos a razão cíclica a variar de 0 entre 0 e 1, que é o suposto. Okay? Esta variação da razão cíclica é o que nos vai permitir variar, em termos depois da parte de potência, variar a tensão de saída do conversor. Okay? Portanto, posto isto... Nós para gerarmos essa onda triangular, vamos ter que ser nós a criar o circuito? Sim. Uma hipótese é esta que eu sugiro aqui, usar um comparador com estresse, em que, portanto, com dois operacionais, né, vocês conseguem gerar, fazendo uma realimentação positiva, e no outro em que fazem uma integração. Com isso, geram uma onda triangular. É isso que vocês têm que pesquisar. Vocês vão encontrar facilmente informação sobre este tipo de circuitos. E portanto, a ideia é vocês, com base nestas características que eu apresento aqui, dimensionarem os componentes para esse circuito de controle funcionar de acordo com esta lógica. Okay? Portanto, aqui podem considerar para efeitos de dimensionamento uma tensão de 10 volts geral em termos de alimentação, a usar para a parte de controle, depois vai ser também a mesma para a parte de potência, para minimizar também quer equipamentos a usar, quer modificações. Onda triangular, variação da frequência entre 20 a 25 kHz. Okay. Portanto, a frequência aqui já é importante. A razão pela qual eu depois aqui faço referência ao parâmetro da taxa de variação do operacional, portanto, não pode ser um operacional qualquer. Okay? E em termos aqui então da amplitude da onda triangular, quando aqui eu digo entre menos VCC e mais VCC, quero referir a amplitude máxima, ou seja, se a alimentação for de menos 10 mais 10 volt, não quer dizer que a onda triangular tenha que variar entre esses menos 10 e mais 10. Pode variar em termos máximos, mas o sistema funcionará se usarem valores mais baixos, tipo menos 7 mais 7, menos 8 mais 8, não há qualquer problema. Okay? O objetivo fundamental é que a razão cíclica do sinal PWM possa ser variada entre 0 e 1. Isso é que é o fundamental. De resto, depois em termos desse sinal de controle, a variação, então, como acabei de dizer, entre 0 e 1, e a razão cíclica, em termos de tensão, ela tem que ser necessariamente positiva, porque depois vamos usar um integrado mais à frente como driver para fazer a ligação, neste caso ao MOSFET, que vamos utilizar na parte de potência. Portanto, convém que seja um sinal, no fundo, positivo, não pode ser negativo. Portanto, em termos da filosofia de controle, é isto que se pretende. Componentes banais do uso comum, o requisito maior é mesmo aqui no operacional. Okay? Não usar o famoso 741, porque tem uma subida efeito muito baixa. De resto, sugerir aqui este EL084, que o departamento até tem alguns e até são usados em algumas aulas, mas estamos a falar de 200 e tal alunos, portanto, não é suficiente para todos. E além disso, também não é suposto vocês andarem a correr para o ISEP para
há componentes e nem sequer neste contexto de pandemia os podem testar o vosso circuito à altura nos laboratórios, não é? Portanto, aqui a solução é vocês montarem em casa, com cuidado e com tempo, para ver se funciona a primeira, ok? E depois então vão testar isto numa das aulas. Ou seja, para este trabalho 3 e o 4 é muito semelhante, vai ser um inversor, mas é muito semelhante a isto. Também conforme eu digo aqui, mas posso mostrar o plano de aulas. Temos 2 aulas dedicadas para isto, mas tal como o trabalho 1 e 2, a primeira aula é em casa, não é? Portanto, este dimensionamento que vocês têm que fazer e a respectiva construção do circuito numa breadboard, isso é o que constitui, no fundo, a preparação feita em casa. Não tem que ser nesta semana, pode ser antes, não é? Quanto mais cedo melhor. Estamos aqui a falar do trabalho 3, ok? Isto é só um exemplo, depende aqui de cada uma das turmas, não é? Mas temos aqui uma primeira aula no início de dezembro, em que vocês então têm que construir esse circuito e depois o que têm que submeter no Moodle antes da aula experimental, da segunda aula, é submeter a preparação que consiste nos cálculos, não é? Associados ao dimensionamento dos componentes, ter aquela frequência, etc. Não é? E, portanto, depois na segunda aula, em que vem ao ISEP, aí, nas 2 horas, já não são 50 minutos, também não são 2 horas, é 1h50, não, mas nestas 2 horas tem este tempo, quer para testar o vosso circuito, que é a parte de controle, quer para montar a parte de potência, que é o conversor propriamente dito, com os componentes que também nós fornecemos, meia dúzia, e montar essa parte de potência, ok? E interligar tudo e ver se o sistema funciona, ok? Então tem 2 horas para fazer isso. E, portanto, é isto. Essencialmente é isto. Claro? Aqui uma questão, professor. No dimensionamento do circuito, o Guion 3, é preciso pôr o circuito a gerar um PWM com uma frequência específica ou ajustável, ou algo do género? Sim, está aqui entre 20 e 25 kHz. Mas esse valor entre 20 e 25 tem que ser ajustável ou pode ser um valor fixo, tipo 22? Não, pode ser fixo. Mas, como é típico, a frequência é função de uma resistência do condensador. Se essa resistência for um potenciómetro, dá jeito, porque se for algum motivo que for necessário, um potenciómetro ajusta uma frequência, não é? Mas se não quiserem, é fixo. E para gerar a onda triangular, um integrador normalmente deve resolver, não? É o quê? Um integrador. Sim, o integrador é o quê? Eu não percebi. Para gerar a onda triangular, sim, usamos o integrador ligado ao Schmitt trigger, ao positivo, e depois no negativo fica a tensão de referência. Sim. Sim. Pode ser assim? Sim. Epá, no geral é isso. Agora, se um liga à entrada inversora ou à entrada não inversora, depois depende daquilo que se quer implementar e assim de repente não... Mas é isso. Aliás, até por esta lógica que está aqui, não é?
Seleção de referência. Já agora. Estou-me a lembrar de algumas aulas do ano passado em que eu, por acaso, esta situação não foi assim clara, ao contrário daquilo que eu estava à espera. Por exemplo, exatamente estas formas de onda que estão aqui assim. Okay? Sinal de controle é a saída daqui do comprador e estes dois sinais correspondem aqui a estas duas entradas. Bem, pois por acaso aqui já está. Eu ia fazer uma pergunta, mas já está aqui dada a resposta, não é? A saída é esta que está aqui, não é? Se a portadora estiver na entrada não inversora e a referência na entrada inversora. Eu, ano passado, tinha isto no quadro sem identificar aqui as entradas e eu não sei se as respostas foram muito divididas ou se a maioria foi errada, mas tem que ser assim, não é? Eu quero que a saída do comprador, pensando no nível lógico, não é? 0 e 1, fizeram. Eu quero que esteja no nível lógico 1, a saída, quando a portadora é superior à referência. Portanto, a portadora tem que estar no mais, na entrada no inversor e a outra no menos. Não é? Na sequência daquilo que estavas a dizer, terá que ser assim, não é? Mas isto é ao nível já da saída, se quiserem, do comparador. Agora, para gerar a onda triangular, que depois injeta aqui, temos um determinado circuito, não é? Que é o tal Schmitt trigger, com a filamentação positiva, o integrador, etc. Mas é como digo, ou num livro, ou na internet é um circuito tão conhecido, okay, que facilmente encontram informação sobre isso. Aliás, eu sei que aqui, pelo menos assim que me lembro, de vocês comentarem, aqui há 2 anos, 3, não sei, vocês em Eletrónica 1 tinham um trabalho com o Schmitt trigger. Não sei se ainda continuam a ter. Só quem fez eletrónica aplicado no ano passado, se não me engano, ou há 2 anos, já não sei. Tivemos um trabalho com isso também, Schmitt trigger, com stress. Pois, isso não, já deve ser disciplina, mas já foi há mais tempo. Mas nem que não tivessem abordado, quer dizer, integradores computacionais, isso eu sei que vocês dão. Este circuito específico para gerar a onda triangular, não sei se recentemente têm dado, mas isto é tão simples que vocês, de certeza, não vão ter dificuldade em lá chegar. Professor, o objetivo depois de criar portanto, esta saída é para controlar o ângulo de disparo do tiristor, é isso? Não, vai ser um MOSFET. Ok. A parte de potência, em rigor, para quem já frequentou o ano passado, a parte de potência era aquele conversor que nós chamávamos de um projeto, também de um mini projeto CCCC, é exatamente o mesmo circuito. Não estive, professor. Não estive ano passado, não sei. É este aqui. Este aqui em baixo, ok? O VI, este MOSFET, este diodo, um albino condensador e uma carga. Depois, isto é a parte de potência. Depois, há aqui um pormenor por causa do túnel de fonte não estar ligado à massa, obriga-nos a usar aqui um driver, que é o que vai fornecer o sinal de controlo aqui à gate do MOSFET. Okay? E, portanto, aquilo que vai ser diferente naquilo que vocês vão fazer é que o sinal de comando que nós temos, o sinal de controle que nós temos que fornecer, neste caso ao driver, que entra aqui neste pin 2, em vez de vir por este integrado, que é um integrado PWM, que gera um sinal PWM com aquelas características, mas é um integrado dedicado. Neste caso, o sinal não vem deste integrado, vem do vosso circuito que vocês vão montar.
Mas a parte de potência, no fundo, é esta, que é aquilo que vocês então vão montar. Portanto, vocês trazem o vosso circuito, montam isto na aula, e, portanto, interligam tudo e vai funcionar, de certeza. Ok, professor. Ok? Sim. Agora, depois o trabalho 4 vai ser muito semelhante no sentido em que essa onda triangular que vocês vão gerar, depois também a vão usar para gerar 2 sinais de comando para um inversor. Portanto, aí depois a diferença é que em vez de compararem uma tensão de referência com a onda triangular, vão usar 2 tensões de referência. Okay? Isso vai permitir gerar 2 sinais de comando diferentes, okay? Que é o que vai permitir depois controlar um inversor de onda quadrada e permitir variar o valor eficaz da tensão saída do inversor. Portanto, muito daquilo que vocês vão fazer em termos de preparação neste circuito de controle, depois vai ser grande parte reaproveitado para o último trabalho. Ok? Ok. Pronto, Carlos Lourdes, então fiquem bem até quinta-feira. Até quinta, professor. Até quinta, professor.